de cultura, da língua, do tempo, elas vão se rompendo na medida que as coisas vão se esclarecendo. Amém? Então, qual é o papel da hermenêutica? Embora com todas essas barreiras de tempo, de cultura, idioma, qual é o papel da hermenêutica? Qual é o papel dela? O papel dela, irmãos, é justamente o quê? Você saber o sentido das palavras. Entendeu? A hermenêutica é uma ciência que estabelece regras invariáveis. São regras positivas e invariáveis. Para quem quiser escrever hermenêutica, é a ciência. Hermenêutica é a ciência que estabelece regras positivas e invariáveis. Então, a hermenêutica, ela trabalha justamente o quê? Na interpretação do texto. Quando você vai pegar a Bíblia, você vai ler, logicamente, você não pode ler por ler. Quando você quer fazer um estudo, quando você quer montar um esboço para uma pregação, ou quando você quer dar uma aula, é necessário que você interprete ela. Por quê? Porque tem pessoas que leem a Bíblia e falam assim: eu não consigo entender a Bíblia. Não reparou isso? A pessoa lê, poxa, eu não estou conseguindo entender o que está escrito aqui. Eu não estou conseguindo entender esse significado. O que significa essa palavra? Então a hermenêutica te ajuda justamente a entender. Entendeu? Então a hermenêutica, ela justamente te ajuda a interpretar as escrituras sagradas. Amém, irmão? Alguma dúvida com ele? Está tranquilo? Se vier, eu volto, o Júlio fala, uma boa, tá, irmão? Alguma dúvida? Então a hermenêutica, ela trata disso, tá bom? De interpretação das palavras, tá? E a palavra hermenêutica, ela vem da língua grega chamada hermeneia. Quem quiser escrever, tá? Hermeneia. A palavra hermenêutica vem do grego da palavra hermeneia. Significa ato de interpretar, traduzir ou atualizar a mensagem. Então, quando a pessoa monta um esboço para poder dar aula, para poder pregar, enfim, ela, quando faz essa hermenêutica, esse ato de interpretar, ela traduz e ela atualiza a mensagem. Amém? Então a hermenêutica, ela procura o quê? Os sentidos exatos da palavra. Por exemplo, como o apóstolo João fala: não ameis o mundo, nem no mundo há. No mundo há sorte de concupiscências, soberba da vida, enfim. Aí você pega esse texto, você começa a ler. Aí você para perguntar: o que João quis dizer? Não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque no mundo há tanta concupiscência. Aí você para perguntar: poxa, o que significa concupiscência? Qual é o sentido dessa palavra? Você vai fazer uma hermenêutica, você vai pegar um dicionário, vai abrir, procurar lá. Concupiscência significa desejo. Então aí você vai justamente entender o que o autor queria dizer. Entendeu, irmão? Então a hermenêutica trata justamente disso. Então, estou aqui nessa aula aqui para auxiliar meus irmãos, que quando forem ler, forem estudar, façam hermenêutica, façam um ato de interpretar a Bíblia. Procurem, peguem um dicionário, põe do lado. Amém, irmão? E você vai ter uma compreensão melhor do que você está estudando, amém? Outra coisa, irmãos, além da hermenêutica, ela
da palavra hermenéia, que significa ato de interpretar, ou traduzir, ou atualizar a mensagem. E também falamos sobre definição da hermenêutica também, que é a interpretação do sentido das palavras ou do texto. Tá? A primeira regra da hermenêutica, porque se a hermenêutica ela é a ciência que estabelece regras, ela é a ciência porque estabelece regras, então eu tenho que seguir o parâmetro dela. Quando eu vou interpretar a Bíblia, eu tenho que seguir as regras da hermenêutica. A hermenêutica tem regra, sabia? Qual é a primeira regra da hermenêutica? Anota aí. A primeira regra da hermenêutica: a Bíblia interpreta-se a si mesma. A primeira regra da hermenêutica é: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, se nós estamos vendo aqui que a hermenêutica ela tem regras que tem que ser seguidas, a primeira delas é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Como que a Bíblia interpreta-se a si mesma? Como que ela interpreta? Vamos dar a resposta. Por exemplo, tem fatos que aconteceram no Antigo Testamento e você vai encontrar resposta no Novo Testamento. E tem fatos que aconteceram no Antigo, no Novo, você vai achar resposta no Antigo. Ou seja, a Bíblia, ela trabalha em tom de harmonia. Então, isso quer dizer que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Amém? Irmão, está difícil? Está difícil de ir? Está tranquilo? Eu posso voltar e falar na boca, tá, gente? Sei que as palavras são um pouco meio difíceis, mas a gente vai pegando, tá bom? Então, irmãos, a primeira regra é essa: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, se você está com dificuldade, por exemplo, em ler um texto, poxa, eu não estou conseguindo entender. Às vezes é um texto que tem uma profecia que está no Antigo Testamento, e você pega essa profecia que está no Antigo Testamento, vai no Novo Testamento. Vou dar um exemplo, por exemplo, a respeito do nascimento do Messias. Isaías, tem um livro de Isaías, por exemplo. Lá fala a respeito da morte de Cristo, lá fala a respeito do seu nascimento. Então, quando você pega o Antigo Testamento, você lê ele, você vai achar a resposta do Novo. E quando você pega o Novo, você vai achar a resposta do Antigo Testamento. Amém? Alguma pergunta? Uma benção? Tranquilo? Posso prosseguir? Amém. Vamos lá. A primeira regra da hermenêutica, como já falamos, é a interpretação do sentido das palavras, é que ela tem a lei do contexto. Escreve aí. A lei do contexto. Então, se a hermenêutica, ela possui regras, e temos que seguir essas regras para interpretar a Bíblia, a primeira regra é o quê? A Bíblia interpreta-se a si mesma. Segundo, a lei do contexto. A lei do contexto. Como é que é isso, a lei do contexto? Por exemplo, você vai pegar um capítulo, você vai ler aquela história, aí você pensa assim, poxa, eu não estou conseguindo entender esse capítulo. Qual é o conselho que eu te dou? Volta um pouco atrás. Entendeu? Por exemplo, você leu o capítulo 1, versículo 11. Você só leu só o 11, só o versículo 11. Aí você diz assim, poxa, eu não consigo entender esse 11. Aí você volta, vai para o 10, vai para o 9, vai para o 8, vai para o 7, vai para o 6. Isso chama-se lei do contexto. É aquilo que vem antes e o que vem depois.
Então, quando você lê um capítulo da Bíblia, você não simplesmente possa ler ele apenas só baseado no versículo. Se você não entender, você tem que ler o quê? O capítulo todo. Amém? Então, toda vez que você for meditar nas Escrituras Sagradas, você sentar, você lê, procura. Poxa, eu não entendi esse versículo aqui, o que ele quis dizer? Qual é o fundamento? Volta, leia os versículos antes, você vai entender a finalidade do capítulo. Amém? Alguma dúvida por aí? Tranquilo? Amém? Outra coisa, o ensino geral do livro do autor. Essa outra lei também. Depois eu vou explicar essas palavras que estou falando aqui sobre regras. Eu vou dar passagem de livros, tá bem? Então, o ensino geral do livro do autor. Então tem outra regra também da hermenêutica, o ensino geral do livro do autor. Por exemplo, o que o autor do livro quis dizer? Qual foi a finalidade dele escrever aquele livro? Qual foi o propósito? Qual foi o motivo? O que levou ele a escrever? Sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, é divinamente inspirada. Amém? Sendo que quando eu pego essa regra, no ensino geral, é você fazer uma análise de todo o livro. Por exemplo, você pega a Epístola aos Efésios. Você vai ver ali que no final o apóstolo Paulo vai explicar o motivo daquela carta. Por que daquela carta? Então você vai ter uma visão panorâmica daquela epístola. E a outra coisa, outra regra é o ensino geral da própria Bíblia. Amém? O ensino geral da própria Bíblia. Então você tem aí umas quatro regras. A primeira é o contexto, aquilo que vem antes e que vem depois. A segunda é o ensino geral do livro do autor. A terceira é o ensino geral da própria Bíblia, ou seja, é o livro todo. Todos os livros. E o quarto é os textos paralelos. Amém? Depois eu vou dar alguns exemplos da experiência. Bom, alguma dúvida daqui? Oi? A quarta regra é o ensino geral da própria Bíblia. Ou seja, é o livro todinho. Oi? É o ensino geral da própria Bíblia. Tá bom? Então você tem as regras aí da hermenêutica. Pode falar. A primeira é a Bíblia interpreta a segunda, a lei do contexto daquilo que vem, a lei do contexto. Isso. E a terceira, o ensino geral do autor, a quarta, o ensino geral da própria Bíblia. E o quinto, os textos paralelos. Isso aí. Tá bom? Então essas são as 5 regras que temos aí, 5 regras básicas. Tá bom? Vamos lá. Então a gente entende que a hermenêutica ela tem o objetivo de quê? Da interpretação. Procurar o quê? Os sentidos das palavras. Por exemplo, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Se você apenas pegar essa palavra aqui, talvez você levar para o ímpio. Você sabia que Jesus é o pão que desceu do céu? Primeiro pensar o quê? Pô, Jesus é aquele pão francês que a gente compra na padaria que desceu do céu. Então, você vai procurar com exatidão o que ele quis dizer com isso. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Como assim? Aí você lê o texto.
Os judeus falam assim, ó, nossos pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desceu do céu. Jesus falou o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentar o mundo. Entendeu? Então, quando você pega essas palavras, o sentido dela, você vai procurar o significado, procurar um dicionário, pegar um livro de estudo, você vai conseguir alcançar o quê? O entendimento das Escrituras Sagradas. Então a hermenêutica ela faz isso. A hermenêutica ela te ajuda justamente nisso. Amém? Vamos lá. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Anota aí. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Então, irmãos, você está com um livro na mão que, além de ser inspirado por Deus, ele é totalmente cristocêntrico. Totalmente Cristo. Amém? Abra por gentileza. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Todos acharam? Amém? Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Jesus disse aqui: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim. Então a Bíblia testifica tudo a respeito de Jesus de Nazaré. Então você tem um livro na mão que, além de inspirado, ele é cristocêntrico e tem tudo que fala a respeito de Cristo Jesus. Amém? Outro texto, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 44. Então, temos duas passagens aí para meus irmãos. A Bíblia é cristocêntrica. João capítulo 5, versículo 39. E o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos lá, versículo de número 44. Diz assim: Jesus lhe disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Amém? Então, outro texto aqui que fala a respeito também de Jesus. E a própria Escritura, no Antigo Testamento, ela já falava a respeito dele, a respeito da sua morte, o fato que ocorreria, porém, no Novo Testamento vimos que ela se cumpriu. Então, tudo que aconteceu com Jesus era para se cumprir nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então, tanto no livro de Moisés, como nos profetas, como nos salmos, vemos aqui
que a Escritura tinha que se cumprir nele. Amém? Então toda a Escritura ali é sagrada, ou a respeito de Jesus, na sua morte, no ato que aconteceria, no seu nascimento, se cumpriu o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, sabemos que a hermenêutica, ela trabalha com interpretação, ela trabalha com o sentido das palavras, e cabe a cada um de vocês procurar o sentido das palavras. É uma coisa muito individual, é uma coisa muito particular. Por exemplo, vocês querem um texto, casa lá, texto na internet, pelo livro, no dicionário, você vai fazer uma hermenêutica, entendeu? Vocês vão fazer uma hermenêutica. E para além disso, irmãos, quem nos ajuda a interpretar a Bíblia, que uma coisa a gente descobriu o significado de uma palavra, outra coisa é alguém nos ajudar a interpretar esse Escritura Sagrada. Por quê? Porque se a Bíblia é divina, mesmo sendo humana, porque os homens escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, nós somos decadentes, seres mortais, pecaminosos. Deus é santo, Deus é puro, Deus é, enfim. Então, como que eu, mortal, vou conseguir entender algo que é sagrado, que é Deus? Como eu vou compreender? Tem uma pessoa que pode te ajudar, e essa pessoa é o Espírito Santo. Aleluia. Então, quem lhe ajuda a interpretar as Escrituras Sagradas, anota aí, é o Espírito Santo. Quando você tiver uma dificuldade, ora ao Senhor, peça ao Espírito Santo me ajuda. Não estou conseguindo entender isso aqui. Pede a Ele, que Ele vai te ajudar. Amém? Então, o Espírito Santo é o nosso intérprete nas Escrituras Sagradas. É Ele que nos ajuda a interpretar as Escrituras Sagradas. Amém? Então, você pode reparar, vou falar até de mim. Quando eu não era crente, eu tinha uma Bíblia em casa que eu ganhei na escola, aquela Bíblia do Novo Testamento, que eu era pequenininho. E quando eu lia, eu não conseguia entender o que estava escrito ali. Eu lia, mas não conseguia entender. Já reparou isso? Já reparou quando alguém fala para você assim, poxa, não estou conseguindo entender, eu tenho a Bíblia, mas não entendo. Primeiro, o pecado atingiu o quê? O intelecto do homem. Se o homem lá no jardim do Éden tinha uma capacidade de 100%, hoje ele só tem 10%, perdeu 90%. É por isso que nas notas só vai até 10%. Então, só temos 10%. Foi isso que o pecado fez, afetou isso aqui, afetou o entendimento. Porém, nós que temos Cristo Jesus, temos o Espírito Santo, Ele nos ajuda justamente a esclarecer as Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Então temos o Espírito Santo para nos ajudar. Abra por gentileza, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Então, nesse link aí, perdão, nesse tópico que eu botei sobre o Espírito Santo para o intérprete, você coloca aí esse trecho bíblico, tá? Essa referência. João capítulo 14, versículo 26. Quem achou pode ler, por gentileza.
coisas tenho dito. Amém. Nosso Senhor Jesus falou o quê? Ele tinha que subir o Espírito Santo por ele. Então, esse Espírito da graça, da consolação do Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é o nosso intérprete e ele ajuda a memorizar tudo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Claro que você não vai mudar tudo, mas trechos que vão ficar aqui, ó, que vão ficar aqui. Você ouve uma palavra, aquela palavra entra, você guarda no coração e guarda na mente. Aí você, poxa, eu tenho um capítulo e um versículo na minha mente. Por quê? Porque o Espírito Santo me ajudou a guardar as Escrituras Sagradas, a compreender e armazenar na sua mente. Então, quando você, por exemplo, faz o evangelismo, quando você vai evangelizar uma alma, quem que vai te fazer lembrar das Escrituras Sagradas? Então, irmãos, na hermenêutica bíblica, que eu acabei de citar as regras, que eu acabei de citar aqui, o Espírito Santo é que nos ajuda a interpretar a palavra. Então, quando você vai evangelizar uma alma, você vai falar do amor do reino, o próprio Espírito Santo ele vai te lembrar. Aquela palavra que você ouviu no culto, aquela palavra que você ouviu na escola bíblica dominical, aquela palavra que você ouviu no curso de doutrina, ele vai te fazer lembrar. É ele que vai usar os seus lábios para te usar. Amém? Então é ele também que te ajuda a interpretar as Escrituras Sagradas. Alguma dúvida, irmãos, até aí? Alguma dúvida? Se tiver algum tópico que eu falei, irmãos, não entendeu, pode falar, tá, irmãos? Eu volto aqui, falo aqui, a gente tem tempo. Vou dando aula devagarzinho para a gente poder aprender junto. Alguma dúvida? Tá benção? Vamos lá. Outro tópico aí, importante para as nossas vidas, né? Se nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada, sabemos que ela é cristocêntrica, também tem outro tópico interessante, as condições, nota aí, as condições indispensáveis do entendimento da Bíblia. As condições indispensáveis do entendimento da Bíblia. Amém? E outro versículo aí, peço perdão, e tem uma outra passagem também do Espírito Santo também intérprete. Coloca também no seu caderno aí. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Esse tópico aí, o Espírito Santo não é intérprete. Nota mais um versículo, no capítulo, versículo aí. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Abre aí, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Amém? Diz assim: quando, porém, vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. Irmãos,
O Espírito Santo, além de nos ajudar a interpretar as Escrituras Sagradas, ele é que guia a sua vida espiritual. Você está aqui aprendendo a palavra, do culto, por causa do Espírito Santo. Porque se dependesse da nossa natureza humana, chovendo, frio, você tem casa. Mas é o Espírito Santo que te traz. Vai aprender. Vai crescer um pouco na palavra. Vai aprender um pouco mais a minha palavra. Então o Espírito Santo é que traz você para o culto. É que traz você para o estudo bíblico. É que traz você para a EBD. Por quê? Porque a tarefa dele é te guiar com toda a verdade, para que você não seja enganado nesse mundo. Quando você vem ao culto, você está ouvindo a verdade, está aprendendo a verdade, está sendo ensinado pela verdade, você vai ser guiado com toda a verdade do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que te traz. É o Espírito Santo que te ajuda a interpretar as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos lá, condições indispensáveis ao entendimento da Bíblia. Primeira coisa, as condições indispensáveis para chegar no entendimento da Bíblia. Primeira coisa, ser espiritual. A primeira coisa é ser espiritual. Então, a primeira coisa, para você alcançar o entendimento das Escrituras Sagradas, tem que ser espiritual. Mas como assim? Será que eu tenho que virar um anjo para ser espiritual? Será que eu tenho que subir 500 vezes ao monte por dia para entender a Bíblia, ser espiritual? Não. Não tem que continuar, tá? Eu gosto de subir ao monte. Sendo que a questão de ser espiritual aqui, a palavra espiritual significa maduro. Maduro. Porque existem três tipos de crente. Perdão. Existem três tipos de homem: o natural, o carnal e o espiritual. O natural é aquele que não entende as coisas espirituais, porque ele parece loucura. Por exemplo, se você chegar lá fora, você fala assim: Jesus morreu por você na cruz, o Filho de Deus morreu por você, ele foi pendurado no madeiro. Aquela pessoa ali não vai entender, não vai nem discernir aquela mensagem, porque a mensagem da cruz às vezes é difícil de ser compreendida ao nosso intelecto. Então o homem natural, quando ouvir, não estou entendendo nada. Isso parece loucura falar que Deus foi pendurado na cruz, recolheu o pecado. Então, tem palavras que para as pessoas, para o homem natural, fica difícil entender. Então, qual é a receita? Fale simples. Fale algo que ele consiga chegar no entendimento da palavra. Explique como foi evangelizar, enfim, vou pregar. Tenta ser sempre simples ali, para que aquela pessoa natural consiga entender, já que a gente não consegue discernir. Mas se você explicar, se você ter o cuidado, se Deus abrir o coração dele, ele vai entender. Então, a primeira coisa, a condição indispensável no entendimento da Bíblia é ser espiritual. Ser o quê? Ser maduro. O homem natural não entende as coisas espirituais, não discerne. E o homem carnal? O homem carnal é aquele que aceitou Jesus. É aquele que não passou pelas águas. Era um cara totalmente mundano lá fora, natural. Mas quando ele vem para a igreja, ele começa a aprender a doutrina, a palavra, mas ele ainda está carnal. Ainda tem coisas ele mundano, ele está aprendendo, mas tem coisas carnal nele ainda. E com o passar do tempo, ele vai entendendo e vai tornar-se maduro na fé. Né?
Abra por gentileza a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, versículo 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem achou pode ler por gentileza? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é isso. Então, o homem natural, ele não consegue entender porque são coisas espirituais. Essa palavra aqui, gente, o homem natural não compreende, ela no original dela no grego, ela significa acolher. O homem natural, ele não consegue acolher, guardar. Como assim? Por exemplo, uma pessoa, você vê ateus que lê a Bíblia, você vê que tem ateus que lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vê que tem pessoas que trabalham com arqueologia bíblica, geografia, mas são pessoas que não têm Cristo, eles não têm Jesus, mas eles conhecem a questão histórica, geográfica, arqueológica. Porém, esse homem natural, ele não acolhe. Ele só tem isso aqui, ele só consegue ter no intelecto. Ele pode entender, se você falar com ele, olha só, teve uma invasão em Jerusalém, pela tropa de Nabucodonosor, no contexto histórico. Ele vai entender ali, se você explicar. Porém, aquilo que é espiritual, ele não vai conseguir acolher. Então ele pode até entender de forma intelectual a questão histórica da Bíblia. Se você contar a história do Jardim do Éden, Adão e Eva, algo tão simples. Ele pode até entender aquela história, mas a questão espiritual, ele não vai entender. Ele não vai o quê? Acolher a palavra de Deus. Então o homem natural, ele não acolhe a palavra. Ele pode até entender, você vê muitos estudiosos da Bíblia, mas não são crentes. Conhece a Bíblia até mais do que eu, do que você, enfim, mas não são crentes. Por quê? Porque eles não acolhem as coisas espirituais. Eles só entendem de forma o quê? Intelectual. Mas espiritualmente não tem. Amém? Tranquilo, irmão? Outro ponto, além de ser espiritual, essa pessoa tem que desejar submeter à verdade. Então, irmãos, as condições que precisamos, ter um entendimento da Bíblia é ser espiritual, ser maduro. Segundo ponto, desejar se submeter à verdade. Se a pessoa não se submeter à verdade, ela não vai chegar ao entendimento da Bíblia Sagrada. Se ela não se sujeitar à palavra de Deus, ela não vai entendê-la. Então é importante que quando a gente lê a Bíblia, ouvir, aprender,
É importante o que? Sujeitar a verdade das Escrituras Sagradas. Aí eu te pergunto, o que você faz? Sujeitar a verdade da palavra de Deus. Para você chegar ao entendimento da Bíblia, você tem que sujeitar a verdade. Se você não se sujeitar a essa verdade, você não vai chegar à compreensão das Escrituras Sagradas. Está bem? Abra por gentileza Atos dos Apóstolos. Vamos ver um caso interessante. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Anota essa referência bíblica aí, tá, gente? A respeito de desejar, submeter-se à verdade. Então, é importante nós submeter o quê? A essa verdade para a gente chegar ao entendimento da palavra. Amém? Todos acharam? Leia por gentileza, Atos capítulo 8, versículo 31. Quem achou pode ler. Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensina? Eu rogo a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Amém. Então aqui a gente tem um caso, uma história de um eunuco, tipo da rainha de Candace, um homem que era superintendente das finanças dessa rainha. O texto vai dizer que esse homem, ele ia para Jerusalém para adorar o Senhor, sendo que ele está retornando da adoração, ele está voltando da adoração a Deus, embora ele até creia que Deus existe, embora até acreditasse a respeito de Deus, ele está voltando no seu carro, na sua carruagem, está com as Escrituras Sagradas na mão, sendo que o texto vai dizer, irmãos, que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Presta atenção, correndo Filipe, versículo 30, ouviu que lia o profeta Isaías. O Espírito Santo falou para Filipe: vai junto daquele carro ali. Aquele homem até entende a respeito da adoração, que Deus tem que ser adorado, porém o que está na mão dele, ele não está conseguindo entender. Ele não tem compreensão do que está na mão dele. Aí Filipe está ali. O texto vai dizer, irmãos, correndo Filipe perguntou-lhe: entende tu que lês? Ele respondeu: como poder entender se alguém me ensina? Ou seja, submeter a verdade. Como eu vou poder entender se alguém me ensinar? Ou seja, esse homem aqui teve humildade. Teve humildade de reconhecer que era um homem importante, era o superintendente das finanças da rainha, adorava a Deus, porém não estava entendendo a palavra. E ele teve a humildade de falar, declarar: como? Se alguém me ensina, porém Deus coloca na hora certa, no momento certo, para aquela pessoa receber o ensinamento da palavra de Deus. Ou seja, aquele homem ali, ele foi ensinado acerca do livro de Isaías 53. Então ele submeteu a verdade, ele quis aprender, e assim Deus usou aquele profeta para falar a respeito das Escrituras, falou de Jesus, ele foi batizado, cheio de alegria, e foi para a sua casa. Olha o efeito
de alguém que se submete à verdade, como foi o caso desse homem. Então, temos que submeter à verdade de Deus, temos que ter humildade. Olha, eu não entendo, tem coisas da Bíblia que eu não entendo, que eu tenho que aprender. Tem coisas da Bíblia que você não entende, você tem que aprender. E todo dia temos que aprender alguma coisa, você está aqui para aprender. Então, a nossa caminhada vai sempre ser um aprendizado na palavra de Deus. E esse homem aqui, ele foi submisso à verdade. Outro trecho da Bíblia, abra por gentileza, Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Seu versículo de número 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Amém? Leia por gentileza, alguém pode ler, por favor? Ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Amém. Então, outra coisa interessante aqui, o apóstolo Paulo fez a viagem missionária na Macedônia, foi para a cidade de Filipos, sabemos que ali fez uma obra extraordinária. Lídia, menina de púrpura, se converteu, o carcereiro se converteu, uma menina que tinha espírito de adivinhação, né, ele expulsou aquele espírito. Depois ele vai para Tessalônica, e ele vai para uma sinagoga, por 3 sábados ele fala a respeito das Escrituras Sagradas, há uma conversão de pessoas, porém há um apedrejamento a respeito dele, há uma perseguição a respeito desse homem. Então, ele sai de Tessalônica e vai para Bereia, e ali naquela sinagoga, ele falava da palavra e as pessoas, olha, não era o apóstolo Paulo, mas as pessoas estavam ali conferindo se tudo o que ele está falando está aqui, na palavra. Tudo que ele está ensinando está aqui, na palavra de Deus. Então, esses homens aqui, eles foram mais nobres do que Tessalônica, pois receberam a palavra de bom grado. Ou seja, a humildade de receber a palavra de Deus, mesmo examinando as Escrituras Sagradas. Eles têm a humildade de eu receber a palavra, porém também estavam o quê? Examinando. E a palavra examinar aqui, no original dela, é peneirar, de cima para baixo. Não é que você pega aquela areia lá, que não presta, você joga fora, o que fica bom você não deixa, a palavra é a mesma coisa. Então esses crentes aqui se converteram, examinaram as Escrituras, receberam as Escrituras, porém eles faziam aquela análise. Por quê? Porque infelizmente há muitas heresias espalhadas aqui pelas igrejas. Vou dar um exemplo. Trízimo. Trízimo é o Pai, Filho e Espírito Santo. É o trízimo para a Trindade.
Mas existe a palavra crise? Não. Então as pessoas estão sendo levadas porque não está examinando as escrituras sagradas e está deixando o quê? As heresias entrar na mente e no coração delas. Então, quando a gente ouvir a palavra, temos que examinar. Como esse pessoal aqui examinou, até se converteram, mas examinou tudo o que ele estava ensinando. Amém? Então eles peneiravam.